Bom dia, meus caros. Bom, a gente vai dar início agora à nossa aula introdutória da unidade 4. A gente vai começar agora a unidade 4, teoria PQ, a teoria das potências ativa e reativa instantâneas. E essa teoria é uma teoria que eu acredito que seja uma teoria nova para a maioria de vocês. Muitos de vocês terão o primeiro contato com essa teoria, eu acredito, neste curso, tá certo? E, de fato, ela é uma teoria nova, né? Essa teoria foi proposta em 1983, então a gente está falando de uma teoria nova. A gente vai aproveitar essa unidade também para apresentar outras teorias de potência para todos, tá certo? Vamos apresentar não só a teoria PQ, vamos aproveitar essa unidade para apresentar outras teorias que talvez um ou outro de vocês não tenham tido contato. Né? Esse mundo de teoria de potências é bem vasto, você tem literaturas bem ricas e você tem, de fato, teorias bem interessantes que, dependendo da aplicação, você pode utilizar uma, pode utilizar outra. Mas, claro que o foco, né, o fundamento, o objetivo principal para esta unidade é apresentar a teoria PQ, discutir aspectos da teoria PQ, mostrar em que ela é diferente, onde é que ela pode nos ajudar mais, em que ela se diferencia principalmente da teoria convencional de potências, ok? E, de fato, é a teoria que nós vamos utilizar ao longo do nosso curso, porque ela é uma teoria que cai muito bem para controle de equipamentos FACS, controle e modelagem de equipamentos FACS, controle e modelagem de filtragem ativa, tá certo? Então, de fato, o foco principal desse curso, né, desta unidade, é a teoria PQ, tá? Porém, antes de mais nada, a gente vai dar início a título de relembrança, a título de revisão mesmo, com teoria de potência convencional, né, que é a teoria que a gente aprendeu no nosso curso de graduação, teoria de toda a vida, né, que a gente tem aprendido, né, a primeira teoria de potência que a gente tem em contato. E aí a gente vai fazer uma pequena revisão, né, e até para que depois nós possamos, de forma mais balizada, fazer algum tipo de comparação entre teoria PQ e teoria convencional de potência. Eu acho que isso é bem interessante. Ok, pessoal? Então vamos nessa. Para o estudo da teoria PQ, a principal literatura são esses dois livros, que na verdade são o mesmo, né? Apenas uma primeira, esse que está à esquerda, se trata da primeira edição, que foi lançada em 2007. Ainda fazia doutorado na UFRJ quando esse livro foi lançado. E a segunda edição foi lançada há 3 anos atrás, em 2017, ou seja, 10 anos depois do lançamento da primeira edição. E o interessante é que os autores, tá certo? Ou pelo menos um autor deste livro, ele também é autor da teoria PQ. Né? É o professor Akagi, né? Da Universidade de Tóquio. Ele é autor da teoria PQ, juntamente com o professor Nabai, também da mesma universidade. E outros dois professores da UFRJ, o professor Watanabe e o professor Aredes, eles contribuíram bastante, né, para essa teoria também. Então, eles três se juntaram e escreveram esse livro, que é o primeiro livro sobre teoria PQ escrito. E depois, em 2017, eles lançaram a segunda edição. Então, eu indicaria isso aqui como a principal referência do nosso curso, tá certo? Ele está lá na nossa bibliografia, né, básica. E é lógico que a gente vai estudar também bastante, né, por teses, dissertações e artigos, tá certo? E vamos seguir o nosso curso dessa maneira. Ok, pessoal? Bom, antes de mais nada, vem uma perguntinha, tá certo? Vem uma perguntinha, eu apresento aqui para vocês um circuito, né? E essa perguntinha é mais para atiçar vocês mesmo, ok?
para instigar vocês a pensarem sobre o assunto. Às vezes a gente vai fazendo as coisas quase que mecanicamente e não para muito para pensar. Quais são as bases teóricas por trás daquilo tudo que a gente está fazendo, tá? E aí eu apresento para vocês, nessa questão aí de atiçar vocês a pensarem um pouquinho sobre o tema, eu apresento para vocês um circuito eletrônico, tá certo? Ele é baseado em uma fonte de tensão alternada. O circuito é um circuito monofásico. Ele é composto também por dois tiristores, um que vai atuar no semiciclo positivo dessa tensão, outro que atuará no semiciclo negativo, uma carga resistiva. Somente isso. Bom, para quem tem mais afinidade com a eletrônica, isso daí não passa de um circuito dimmer. Essa resistência eu poderia substituir por uma lâmpada, de maneira que eu vou regulando, eu posso ter um dial, um botãozinho, onde eu vou regulando o trem de pulso, tá certo? Destes tiristores, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, e eu controlo desta maneira a potência na carga. Então, se eu controlo a potência da lâmpada ela pode cintilar até a sua potência máxima, e de lá ela também pode diminuir essa cintilação até a potência nula, quando eu simplesmente bloquearia toda a ação nos gatilhos desses tiristores. Ok, muito bem. Se a gente considerar esse circuito, pessoal, eu vou considerar aqui esta fonte de alimentação, CA, ela sintetiza uma tensão, uma senoide perfeita. Essa senoide aqui que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Sobre o laser, ok? Ela está aqui sobre esse laser. Então, estou passando o laser aqui por cima dela, ela é uma senoide. Perfeito? Por outro lado, eu tenho uma outra corrente, e aí eu vou utilizar uma caneta, tá certo? Eu vou utilizar uma caneta. E essa corrente ela vai depender do meu ângulo de disparo dos tiristores. Então eu estou trabalhando com esse ângulo alfa de disparo, tanto no semiciclo positivo quanto no negativo. E esse ângulo ele está até aqui coincidindo com 90 graus. Ele poderia ser um ângulo qualquer. Tá? Então, estou coincidindo com 90 graus. Então, até o tiristor disparar, a corrente é zero. Então, o circuito está totalmente bloqueado. Eu tenho tensão, mas não deixa passar nenhuma corrente. Então, eu tenho a corrente sobre esse eixo aqui. Ó. Vou tentar fazer da melhor maneira possível para vocês entenderem. Depois, eu tenho o disparo. Então, quando disparou, a corrente imediatamente ela subiu e foi acompanhar a senoide da tensão, porque se trata de uma carga resistiva. Quando chegou na tensão igual a zero, certo? O tiristor de cima, o T1, bloqueou. E aí vai começar a ação do T2. Só que o T2 eu não vou atuar agora, eu vou atuar no ângulo alfa, no semiciclo negativo. Então, enquanto esse ângulo, esse gate não for disparado, então, enquanto não houver o disparo no gatilho, tá certo? No gatilho aqui do meu tiristor, eu não tenho corrente. Então o tempo vai passando, ó, a corrente é nula. Opa, chega o ângulo alfa, eu disparei novamente. Então agora eu tenho corrente no outro semiciclo. Semiciclo positivo, tá certo? Eu gostaria só que vocês fizessem uma consideração, porque eu comecei analisando aqui, como se isso aqui fosse o semiciclo positivo da tensão e na verdade é o da corrente. Pode ser o inverso, não tem problema. Tudo que vocês pensarem para o tiristor T1 com relação ao semiciclo positivo e T2
semiciclo negativo, pode pensar o contrário. Ter dois atuando no semiciclo positivo e ter um negativo. Dá igual, tá certo, pessoal? É só mais uma questão de idade. Bom, pois bem, e aí, a partir daqui, o período se completa e a coisa toda se repete. Então eu tenho esse padrão aqui, essa forma de onda em vermelho para minha corrente. Eu tenho essa forma de onda em vermelho para minha corrente. É claro que essa corrente é uma corrente com um alto conteúdo harmônico, né? Ela não é composta somente pela fundamental, ela tem a fundamental e uma série de harmônicas. De maneira que se eu for calcular a minha corrente fundamental, eu não vou ter como trocar a cor dessa caneta, pessoal. Então eu vou só passar por cima, tá? Vou mudar de novo para o laser. Eu vou dizer, olha, a minha corrente fundamental é essa daqui. Essa daqui que eu estou passando o laser por cima. Isso é a minha corrente fundamental. Ela é uma senoide, só que ela não está em fase devido ao aspecto, devido à forma de onda da corrente real desse circuito. A minha corrente fundamental, a fundamental da minha corrente, ela está defasada de um ângulo φ com relação à tensão fundamental da rede. Tá certo? O que pressupõe que nós temos potência reativa aqui, uma vez que o fator de potência é diferente da unidade. Por que o fator de potência é diferente da unidade? Porque o fator de potência é medido com relação ao a forma de onda fundamental da tensão e a forma de onda fundamental da corrente. Da tensão cedida pela rede elétrica e da corrente drenada pela carga da rede elétrica. Certo? Então, como existe uma defasagem entre essas formas de onda, fundamental da tensão e fundamental da corrente, significa dizer que eu tenho um ângulo diferente de zero, portanto, o cosseno deste ângulo é diferente da unidade. Então, eu tenho um fator de potência diferente da unidade, portanto, pressupõe que eu tenho uma potência reativa diferente de zero. Então, eu tenho potência reativa. Veja bem onde é que eu quero chegar. Eu tenho potência reativa no circuito onde eu não tenho acumuladores de energia. Num circuito onde eu não tenho indutores, nem tenho capacitores. Muito pelo contrário, eu só tenho uma carga resistiva e semicondutores de potência. Então, como explicar isso, pessoal? Uma vez que, baseado na teoria convencional de potências, para que eu tenha potência reativa, eu necessito, tá certo, de acumuladores de energia. Acumuladores em corrente ou acumuladores em tensão. Eu preciso de acumuladores. Eu preciso de alguém que acumule energia no seu campo magnético, no caso os indutores, através da corrente, ou preciso de um ente que acumule energia no seu campo elétrico, através da tensão, como os capacitores. Isso é o que pressupõe a teoria convencional de potência. Mas, aqui eu não tenho. Como é que eu explico isso? Okay? Então, a gente observa que com o advento da eletrônica de potência, algumas coisas, tá certo? Alguns conceitos, eles foram mudados. Ok? Porque as teorias existentes até então, elas não conseguiam mais explicar. Perfeito, pessoal? Quando a gente fala de potência reativa, até o próprio nome reativo, ele vem de reator. Isso significa o seguinte, que quando essas teorias elas foram propostas, isso data do início do século passado, na verdade a grande maioria, se não 100% das nossas cargas, né? Vou dizer 100% porque a gente nunca deve fechar num número, mas a grande maioria das cargas eram cargas indutivas, né? Você tinha ali motores, você tinha transformadores, reatores e por aí vai. Se não, cargas resistivas ou capacitores, acumuladores de energia, de fato. Então, esse próprio nome vem reativo, potência reativa, vem da palavra, tá certo?
reator, né? Vem dessa palavra reator. Então, isso significa dizer que teoria de potência convencional pressupõe potência reativa através de acúmulo de energia, certo? Então, a ideia de que a potência reativa está sempre relacionada com a energia armazenada em elementos reativos, ou seja, indutores e capacitores, ela é uma ideia própria da teoria convencional de potência. Ela é derivada com base em fasores, né? Se você for analisar a teoria convencional de potência, você vai ver que ela é toda baseada em fasores, né? Ela é toda baseada em fasores. E como é que é isso, professor? Bom, na verdade você tem as senoides de corrente e de tensão, e você, para agilizar esse cálculo, para não ficar levando essa coisa sempre, né, do ponto de vista instantâneo e com formas de ondas senoidais, você simplesmente substitui uma senoide toda por um fasor. Um fasor nada mais é do que um vetor. Ele tem módulo, direção e sentido, porém com uma informação a mais, a frequência. Certo? Então ele trabalha sempre com a frequência fundamental do sistema, com a frequência fundamental daquela forma de onda de tensão. Então, significa, ou corrente, né? Então significa dizer que um fasor ele sempre diz respeito a uma senoide pura, uma senoide perfeita, certo? Uma dada frequência. Tá? Então, ela é derivada com base em fasores e valores eficazes, o que caracteriza ser uma técnica desenvolvida para uma frequência apenas, a frequência fundamental. O que fazer quando você tem mais de uma frequência envolvida, como é esse caso? Aqui nós temos uma tensão que opera realmente somente na frequência fundamental, porém a corrente drenada da rede pela carga, ela tem uma série de frequências aqui embutidas nesta forma de onda. Tá? Essa forma de onda é composta por uma soma de diversas senoides em frequências diferentes, inclusive com a fundamental. Então tem a fundamental e tem mais uma pancada aí de senoides, cada uma na sua frequência, certo? Então, não custa entender que essa teoria de potência, né, convencional de potência, para este caso, ela já guarda uma certa limitação. Ok, pessoal? Ela já guardaria uma certa limitação por considerar somente uma frequência. Perfeito? Então a gente vai guardar este exemplo para no futuro a gente voltar para ele e tentar observar o que faltou aqui para explicar melhor esse circuito. Vamos seguir. Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre teoria convencional de potências, tá? Essa primeira parte da nossa aula, né? da nossa unidade, né? Essa aula introdutória da nossa unidade. Ela não vai estender muito, tá? Talvez a gente nem entre em teoria PQ hoje, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre aspectos da teoria convencional de potência. De repente a gente chega até a uma outra teoria de potência que eu vou deixar aqui como uma reflexão para vocês pensarem e na segunda aula a gente já começaria com a teoria PQ de fato. Perfeito? Mas vamos nos ater aqui um pouquinho na revisão da teoria convencional de potências, analisando o caso monofásico, tá certo? Vamos analisar o caso monofásico e vamos começar com um pequeno equacionamento. Então, a gente vai considerar que eu estou num sistema puramente sinoidal, para tensão e corrente. Aqui a minha carga ela é estritamente linear. Então, eu posso ter uma carga com indutor, capacitor, resistor, ok? E de maneira que a minha carga é linear. Então, se eu alimento com tensão senoidal, a minha corrente será senoidal.
Perfeito? Muito embora ela possa ter uma certa defasagem em relação à tensão. Mas até aí está tudo certo. Então, seja a tensão instantânea definida como raiz de 2V, onde esse V é o valor da tensão eficaz de fase, tá certo? O valor eficaz da tensão de fase, cosseno de ômega t, e a corrente é um raiz de 2i, onde esse é o valor eficaz da corrente, tá certo? Cosseno de ômega t menos φ, ou seja, eu tenho, a minha corrente está defasada, está atrasada com relação à tensão com um ângulo de φ, radianos. Okay? Então aqui pressupõe um circuito indutivo. Muito bem. Ok. Então, se esse circuito fosse puramente indutivo, nós já fixaríamos esse ângulo φ em 90 graus. Não vamos fazer isso, vamos deixar uma coisa mais genérica. Vamos simplesmente admitir que estamos trabalhando com um circuito indutivo. Pode ser alimentação de motor, monofásico, quer que seja, tá certo? Vamos seguindo. Então, pela definição de potência, eu teria que a potência total do meu circuito seria o produto desta instantânea entre essa tensão e essa corrente. E aí eu posso, eu posso usar aqui eu estou usando puramente instantâneo, eu posso usar uma definição vetorial, posso usar uma definição fasorial, mas a gente por enquanto vai ficar, nós vamos nos ater dessa definição instantânea. Então, potência total do meu circuito vai ser a tensão pela corrente. E aí eu já vou fazendo esse produto entre essas duas equações iniciais. Então, raiz de 2 ao quadrado tem um 2 aqui, VI tem um VI aqui, cosseno φ aqui, cosseno de φ, aliás, digo melhor, desculpa, cosseno de ômega t aqui e cosseno de ômega t menos φ também está presente, tá certo? Então, vamos seguir. Chegamos a essa equação, P de t igual a 2VI cosseno de ômega t, que multiplica cosseno de ômega t menos φ. Então, essa é a nossa equação que a gente vai desenvolver. Então, vou fazer, inicialmente, ômega t igual a A, ômega t menos φ igual a B, para a gente aplicar aqui, algumas identidades, tá certo? Trigonométricas. E aí a gente vai seguindo adiante. Então, eu vou fazer, voltando aqui na nossa equação anterior, a nossa potência 2VI cosseno de A vezes cosseno de B. Aí vamos desenvolver cosseno de A, cosseno de B. Perfeito? Vamos seguindo. Vou relembrar essas relações aqui, trigonométricas, tá certo? Então, cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, cosseno de A mais B, cosseno de A, cosseno B menos A seno B, cosseno de A menos B, cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Vou somar tudo isso aqui. Essas parcelas da direita, aqui, mais à direita, vocês já observam que elas vão embora e vai ficar somente algo do meu interesse. Cosseno de A vezes cosseno de B, que é o que eu queria, é igual a 1/2 desta soma. Então, eu vou somar isso aqui, vou ter duas vezes essa porção, isso mais isso. Esse 2 aqui vai dividir, então vou chegar nesta minha função. Quando eu voltar, substituir o A por ômega t e o B por ômega t menos φ, tá certo? Nós vamos chegar a isto aqui. Ômega t mais ômega t menos φ, 2 ômega t menos φ e ômega t menos mais φ. Então eu vou ter simplesmente cosseno de φ. Certo? Relembrando lá da nossa equação inicial, então vou substituir, né, onde tiver cosseno de A mais B, vou substituir por 1/2 de cosseno de 2 ômega t menos φ mais cosseno de φ. Sigo adiante, cancelo 2 com 2, tá certo? E vou ter
cosseno de ômega de 2 ômega t menos φ mais cosseno de ômega t. Vou desenvolver esse cosseno, ó, vai ficar 2, esse 2 foi embora, né? Vai ficar VI, simplesmente sobrou VI, cosseno de ômega de 2 ômega t vezes cosseno de φ, aqui, menos vai para mais, estou aplicando aqui o cosseno de A menos B, né? Seno de 2 ômega t vezes seno de φ. Está aqui. E aí o 2VI vai multiplicar o cosseno de φ. Então eu tenho essa parcela aqui, VI cosseno φ, VI cosseno φ aqui também. Vou juntar ambas e formalizar. Vou simplesmente reagrupar. Tenho duas parcelas, esta parcela aqui, esta outra parcela. De onde que, se eu analisar bem estas coisas, estas parcelas aqui desta equação da potência total, eu vou distinguir e chamar VI cosseno φ de potência ativa. Isso aqui a gente está, mais uma vez, enfatizando. Estamos tratando da teoria convencional de potência, tá certo? Então, VI cosseno φ, certo? Seria a potência ativa, onde o cosseno φ, né, cosseno da defasagem entre fundamental da tensão e fundamental da corrente, é simplesmente o que a gente conhece como fator de potência, de acordo com a teoria convencional de potência, né? Enquanto que VI seno φ seria a potência reativa. Enquanto que VI seno φ seria a nossa potência reativa. Ok, pessoal? Então vamos seguir adiante. Bom, explorando mais aquelas equações, né? Eu tenho duas parcelas aqui, ó, que nós tínhamos, era isso aqui, né? Essa primeira parcela, essa segunda. A primeira parcela eu posso expandir para duas parcelas, né? Todas dependentes da potência ativa. Então, multiplicando isso aqui por 1, tem uma própria potência ativa, seria um valor médio, uma constante, né? VI cosseno φ é uma constante. Então, seria justamente esse tracejado vermelho. Enquanto que o azul, tá certo? Enquanto que o azul é toda a parcela. Tá certo? É o valor médio somado à minha oscilação. É esse valor médio aqui, ó, somado a esta oscilação. Tem uma oscilação aqui, uma oscilação em duas vezes a frequência da rede elétrica. Vocês estão vendo que isso é verdade, ó. Enquanto eu tenho aqui, ó, enquanto eu tenho aqui 2π, olha só, eu tenho π, né, 3,14, eu só tenho um período da rede, aliás, meio período da rede, e aqui eu completo o período da rede. Mas enquanto eu completo um período da rede, aqui, ó, 2π, 6,28, aqui a potência, eu já completo 2 períodos de potência. Então eu tenho uma oscilação no dobro da frequência da rede elétrica. Então, se a minha rede elétrica está trabalhando com 60 Hz, né, tensão, a frequência da tensão, eu tenho a frequência desta oscilação de potência em 120 Hz, duas vezes 60 Hz da rede elétrica. Perfeito? Então, esta parcela toda aqui, relativa à potência ativa, está sendo traduzida por essa forma de onda azul. Enquanto que esta parcela aqui, segunda parcela, que também é uma oscilação, está sendo traduzida por esta forma de onda em vermelho, também no dobro da frequência da rede elétrica. Tá certo? Agora vamos ver a diferença entre os conceitos de potência ativa e potência reativa. Enquanto que a potência ativa, pessoal, ela representa um valor constante, um valor CC, tá certo? É um valor de potência constante, ok? Aquele valor que se a carga não mudar, esse valor não muda, muito embora eu
na potência total, aqui relativa a ativo, eu tenho uma forma de onda oscilatória. A minha potência reativa, por definição, ela representa a amplitude desta senoide. Ok? Ela representa a amplitude. Se essa senoide não muda de amplitude, a potência reativa não muda. Mas vocês estão vendo a diferença entre os conceitos? A potência reativa, ela representa uma amplitude de uma oscilação, cujo valor médio é nulo. O valor médio é zero dessa oscilação. Enquanto que a parte ativa toda, ela descreve uma oscilação também do dobro da frequência, porém ela tem um valor médio diferente de zero. E esse valor médio é justamente o valor do que nós conhecemos como potência ativa. Certo? Então, o valor médio de toda essa parte ativa é o que nós conhecemos como potência ativa. Tá? Então, existe uma diferença entre os conceitos de potência ativa e potência reativa, de acordo com a teoria convencional de potências. Perfeito, meu povo? Vamos seguir. Bom, aqui eu misturei todo mundo, tá certo? Tá tudo junto e misturado aqui. A potência total, essa é a minha potência total, é assim verdinho aqui, ó. Representa tudo. Aqui eu tenho ativo e reativo junto. Tá? Tenho tudo aqui. Ok? Tenho ativo e reativo junto. Isso. Tava em dúvida se aqui era somente a relativa a ativo, mas não. O verdinho realmente é a potência total, é o P. P de T. Tem tanto a parte ativa quanto a parte reativa. Enquanto que a minha tensão ela está sendo representada pela forma de onda em azul e a minha corrente pela forma de onda em vermelho. Todo mundo em PU aqui, para não dar briga, pessoal. Todo mundo em PU, tá certo? Com relação PU com relação ao valor RMS, tá? Em relação ao valor RMS. Então, aqui eu tenho um PU, significa o V, né? A tensão RMS, e um PU de corrente representa a corrente RMS, de forma que quando eu multiplicar pelo raiz 2, aqui vai ter 1,41 de ambas as porções, isso com relação à amplitude, certo? Só para a gente não ter briga. Poderia ter botado o PU com relação à amplitude, eu coloquei com relação ao valor eficaz, mas isso aí, para esse tipo de análise que nós estamos fazendo aqui, não vai ter reflexo nenhum, certo? Vai ter reflexo nenhum. Bom, então, pessoal, aqui eu gostaria que vocês relembrassem, isso aqui foi mais no sentido de vocês relembrarem esses conceitos que às vezes a gente vai fazendo tão mecanicamente, de tanto tempo que a gente estudou isso, vai fazendo tão mecanicamente que algumas coisas, alguns conceitos que são importantes para depois a gente fazer alguns tipos de análises mais aprofundadas, alguns conceitos que são importantes, eles vão sendo esquecidos, ou então sendo deixados para trás, tá? E muitas vezes a gente precisa desses conceitos. Perfeito? Bom, então é isso que nós nós tínhamos para apresentar para vocês com relação à teoria de potência, mas a gente vai seguir aqui na nossa aula, tá certo? Só para relembrar algumas coisas, ok? Bom, aqui eu abri mais aquelas formas de ondas, né? E trouxe mais uma vez o conceito da parte ativa, a parte ativa sendo representada por essa parte azul, a parte reativa pela parcela forma de onda vermelha, tá certo? O que nós conhecemos como potência reativa é nada mais, nada menos do que a amplitude dessa forma de onda em vermelho, o que nós conhecemos como potência ativa, potência reativa. Mais uma vez,
o que nós conhecemos como potência reativa nada mais é do que a amplitude dessa forma de onda em vermelho, e o que nós conhecemos como potência ativa nada mais é do que o valor médio desta forma de onda em azul, que está sendo representado aqui por essa reta, tá certo? Preta, né? Negra. Ok? Então, P é potência ativa, Q é potência reativa, e na forma de onda azul nós temos tanto a parcela contínua, essa parte, essa forma de onda constante, né? Preta, quanto a parcela oscilante não está sendo representada aqui, mas se você pegar o azul e tirar o preto, esse azul aqui, ó, ela baixaria de valor, tá certo? E chegaremos aqui ela seria essa forma de onda em azul menos a parcela contínua, então ela ficaria uma forma de onda, tá certo? Cujo valor médio seria zero, porque ela é oscilante, tudo que é oscilante puro, o valor médio é zero. Porém, ela estaria defasada da forma de onda em vermelho, porque a quantidade de. A forma de onda da oscilação ativa, ela está defasada 90 graus com relação à forma de onda da defasagem reativa. Digo melhor, a forma de onda da oscilação reativa. Tá certo? Vou repetir, porque fiz confusão. Então, o que eu estava dizendo era o seguinte: a forma de onda da oscilação referente à parcela ativa da potência, ela está defasada 90 graus com relação à forma de onda que representa a oscilação da parcela reativa da potência, certo? Então, ambas as oscilações guardam uma defasagem de 90 graus, tá? Okay? Então, uma delas representa um cosseno e a outra representa um seno. Okay? Parte ativa adiantada com relação à parcela reativa. Perfeito, pessoal? Então, essa figura ela retrata bem o que eu queria relembrar, né, puxar da memória de vocês aí com relação aos conceitos de potência ativa, potência reativa. E observe, pessoal, eu gostaria que vocês se atentassem para o fato de que, de acordo com a teoria convencional de potência, o P ele não muda, tá certo? Ou seja, o conceito dele é um conceito ligado a um fasor. O conceito do Q é ligado a um fasor. Tá certo, pessoal? Então, não existe o conceito de instantâneo. Tá? Embora a gente esteja usando esse enfoque instantâneo, mas de acordo com a visão convencional da potência, tudo isso aqui que eu estou representado por um seno vai ser representado por um fasor. Aqui. E tudo que eu represento aqui por essa oscilação com mais esse valor da potência, não sei o quê, por outro fasor P. Não existe o conceito instantâneo. Okay? Muito embora a nossa tensão seja instantânea, muito embora a nossa corrente seja instantânea, a teoria convencional ela trabalha com fasores. Então, aquela forma de onda de tensão instantânea senoidal eu represento por um fasor. Aquela forma de onda de corrente instantânea senoidal eu represento por outro fasor, e a partir daí faço as minhas construções de potência ativa, potência reativa e a potência absoluta, a potência aparente, tá certo? Então, esses valores eles são fixos, não mudam, tá certo? Não existe o conceito instantâneo de acordo com a teoria convencional de potência. Isso é o que eu queria que vocês guardassem, tá certo? Mais efetivamente. Perfeito, meu povo? Mas a gente também precisa, aqui para a gente finalizar a nossa explanação de hoje, tá certo, pessoal? A gente precisa ficar atento para outras teorias que também existem, estão por aí, tá certo? Então eu vou convidar a todos vocês a gente sonhar um pouquinho nessa linha. Vamos brincar aqui, vamos fazer uma pequena brincadeira de entretenimento. Vamos sonhar um pouquinho, vamos fazer algumas considerações aqui, tá certo? Vamos aproveitar. O que a gente vai fazer? Eu vou pedir para vocês considerarem o seguinte.
Lembrando que a gente já falou um pouquinho, né, e tomando isso como considerando, né, que vocês já estão um pouquinho mais antenados com os conceitos de vetores, né, representando tensão, vetores representando correntes. Então, eu me dei ao luxo de desenhar aqui dois vetores. A gente aqui está falando ainda de acordo. Isso aqui é um vetor, tá certo? Aqui eu nem preciso é, trabalhar em termos dimensionais. É um vetor representando um subespaço, tensão, outro vetor que representa outro subespaço, corrente. Então aqui eu tenho uma tensão e uma corrente, ambos estão defasados, tá? E eu vou me dar o luxo de fazer duas coisas. Primeiro, eu vou pegar esse vetor de corrente. Lembrem-se que aqui eu vou considerar que esse vetor, o ângulo, ele está crescendo para o semicírculo negativo. Então, esse vetor de corrente está atrasado com relação ao vetor de tensão, que caracteriza também um sistema indutivo, assim como no nosso primeiro caso. Pois bem, então existe uma defasagem entre esses dois vetores, e eu vou me dar o luxo de decompor esse vetor corrente ao longo da tensão e em uma direção que está 90 graus com relação a essa tensão. Vamos fazer isso aqui. Então, a esta componente do vetor corrente, que está alinhado com o vetor tensão, eu chamei IP. IP, esse P, na verdade, é para lembrar de ativo, de potência ativa. Então, é a corrente que está, é a parcela da corrente que está alinhada com a tensão. Isso aqui vai me lembrar ativo. Tudo que não estiver nessa direção, obrigatoriamente, estará na direção 90 graus, tá certo? Defasados com relação à tensão. Então, estará nessa direção perpendicular, que eu vou chamar de IQ. Então, a componente desta corrente, desse vetor corrente, na direção perpendicular à tensão, eu vou chamar de IQ. E esse Q é para lembrar mesmo não ativo. Reativo, pode ser, mas aqui a gente vai chamar de não ativo. Justamente para a gente não criar tendências, para a gente não tendenciar aí lá para o lado da teoria convencional de potência, tá certo? Então, eu vou chamar de IP, corrente ativa, e Q, corrente não ativa. Perfeito? Vamos seguir. Pronto, agora o que nós temos é isso aqui. Agora a gente vai brincar de equacionar um pouco. Tá? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, se eu for escrever alguma coisa com relação à potência ativa, tá? Potência ativa, claro que eu vou trabalhar com tensões e correntes que estão perfeitamente alinhadas. Elas podem estar no mesmo sentido e em sentidos contrários, mas elas precisam estar na mesma direção. Elas não podem estar em direções diferentes. Quando eu migrei, pessoal, dessa primeira figura para esta segunda, que está do lado direito, não existe mais nenhuma direção que não seja ou na direção do vetor V ou na direção perpendicular ao vetor V. Lembrando que a direção tem dois sentidos. Então, a direção do vetor V tem um sentido alinhado com o vetor V e tem um sentido oposto ao vetor V. Mesma coisa aqui para a direção perpendicular. Então, baseados nisso, nós só temos duas direções a seguir agora. Uma que está é uma direção alinhada com o vetor de tensão, outra direção que está perpendicular a esse vetor de tensão. Pois bem, então IP está alinhado com o vetor de tensão, então eu já vou dizer, olha, se eu quiser pensar em ativo, vou ter que relacionar IP com a tensão V. Se eu quiser trabalhar com reativo, vou ter que relacionar IQ com o vetor tensão V. Perfeito? Então vou começar aqui um equacionamento. Escrevi para vocês o seguinte, olha. Esse meu vetor IP é igual à minha potência ativa vezes o vetor V dividido pela norma ao quadrado. A norma desse vetor, ou seja, o tamanho desse vetor ao quadrado. Professor, de onde o professor tirou isso? Vamos ver, ó. Vamos ver se isso faz sentido. Olha só.
Talvez faça um pouco mais de sentido agora, pessoal. Vetor V, pela sua norma, ou seja, pelo seu comprimento, dá o unitário, um unitário aqui, um vetor unitário, na direção de V, tá certo? Então, eu vou até trocar aqui por uma caneta e escrever aqui um unitáriozinho aqui, ó. Vetor unitário. Ok? Muito bem. Muito bem. E isto aqui, pessoal, potência por tensão, na verdade é a corrente. Que corrente? Como eu estou dividindo ativo por tensão, é a corrente ativa. Então eu tenho um módulo dessa corrente aqui multiplicado por um unitário. Então, eu tenho a própria corrente IP. Perfeito, pessoal? Então, para finalizar, eu tenho que a corrente ativa, pessoal, na verdade, ela é a relação entre a potência ativa e o meu módulo da tensão na direção do vetor tensão. Interessante isso, né? Em outras palavras, admita, pessoal, que se eu tenho uma tensão constante, através do controle dessa corrente IP, da corrente ativa, eu controlo diretamente a tensão do meu sistema. Então isso é uma coisa muito importante e altamente interessante. Controlo a minha potência ativa através da minha corrente ativa. Vamos adiante. Por outro lado, eu vou me dar o luxo de escrever a minha corrente não ativa. Tá certo? Bom, a minha corrente não ativa, eu fiz o mesmo pressuposto aqui, ó. Fiz o mesmo pressuposto e eu tenho a minha potência reativa dividido pela norma do vetor de tensão ao quadrado multiplicado pelo vetor tensão. Fiz a mesma questão, né? Mesmo desenvolvimento da anterior. Tenho aqui vetor tensão dividido pela norma do vetor tensão. E a única diferença, pessoal, é que como eu estou tratando de ativo, tá certo? Esse vetor aqui, ele não estará mais alinhado com o vetor tensão. E sim, ele estará a 90 graus desse vetor. Certo? Professor, por que estará a 90 graus desse vetor? Porque, se você lembrar, a quantidade reativa, na verdade, você pode dizer que é toda a tensão, o módulo desta tensão, multiplicado pela a norma desta tensão, multiplicado pela norma da corrente a 90 graus dessa tensão. Então, tudo que não for ativo precisa estar concentrado ali. Vocês concordam com isso? Por quê? Porque a gente falou ainda há pouco que quando migramos da figura esquerda para a figura do lado direito, nós deixamos de ter quaisquer direções que não fossem a direção alinhada com o vetor V e a direção normal ou ortogonal ao vetor V. Então, tudo que é ativo está nessa direção e tudo que é não ativo, obrigatoriamente, estará na outra. Perfeito? Então, isso aqui vale. Em outras palavras, tudo que for não ativo, relativo à corrente não ativa, na verdade, é o resultado da potência reativa dividido pela norma do vetor, pelo módulo do vetor tensão, módulo da tensão da rede, na direção 90 graus desse vetor tensão. Em outras palavras, da mesma maneira que através da corrente ativa eu posso controlar potência ativa, através da corrente não ativa eu posso controlar a potência não ativa ou a potência reativa, como queira. Tá certo?
Uma variante dessa explanação aqui, pessoal, só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, uma variante dessa explanação seria você considerar o seguinte, olha só, eu vou até escrever aqui, tá? Eu não equacionei, mas eu vou escrever e espero que eu tenha uma boa letra aqui para escrever isso, tá? Só para finalizar, esse outro vetor aqui, ó, nós teríamos um vetor, vou chamar aqui de U V na direção V, que é unitário, e um outro unitário aqui, que seria U. Na direção V ortogonal. Então, esse aqui seria unitário na direção ortogonal de V, e esse aqui seria unitário na direção de V. Ok? Bom, mas o que eu queria escrever para vocês é o seguinte, ó, lembrem-se que sempre vai valer o seguinte, a corrente total do meu sistema, deixa eu pegar aqui uma borracha, tá? Porque aqui ficou muito bacana, e como eu tenho esse toque, se não for daquela maneira que nem, na maioria das vezes, né, nem é a ideal, mas se não tiver de acordo com os meus toques, eu tenho que ficar apagando, você já deve ter notado isso na lousa do mesmo jeito, então vamos lá. Bom, enfim, eu posso escrever o seguinte, a corrente total do meu circuito, total, tá certo? Sempre vai ser uma parcela referente a ativo mais uma parcela referente a não ativo. Perfeito, meu povo? Então, isso vai ser sempre verdade. Tá certo? Da mesma forma, você pode também escrever isso aqui. Então, se você quisesse aprofundar o equacionamento da parte relativa à parte não ativa, sempre vou poder fazer isso aqui sem problema nenhum. Certo? E lembrem-se do seguinte. Se eu controlo P, se eu leio esta corrente, isso aqui é a corrente que é lida pelo meu sensor. Se eu controlo isso, eu também tenho isso aqui. Então posso controlar. Certo? Então, todas essas equações aqui são válidas. Essa é uma teoria que eu acho bem interessante, tá certo? Depois eu vou mandar um material para vocês estudarem um pouquinho, se aprofundarem, né? Espaço vetorial de Hilbert, tá certo? E teoria também baseada em funções periódicas, né? Então, todas essas teorias estão juntas, tá? E cada uma se completa. E era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu espero que o vídeo tenha ficado bom e que eu tenha conseguido me fazer entender. E é isso, ok? Então a gente vai finalizando por aqui e na próxima aula a gente vai começar a partir do slide 11, onde a partir do slide 11 nós vamos iniciar os fundamentos, né, a base teórica que sustenta a teoria Pequim. Ok, pessoal? Logo que possível eu vou fazer o upload da apresentação,
siga, tá certo? Aí vocês depois, até amanhã, mais tardar, sexta-feira, já deve estar lá. E depois vocês baixam, vocês também vão ter acesso ao vídeo, vejam o vídeo quantas vezes o saco permitir. E logo que possível eu vou estar marcando a nossa aula online, provavelmente amanhã, quinta-feira, às 10 horas, né, como eu já tinha adiantado para vocês, mas eu mando aviso segundo o nosso sistema Webex, ok? Grande abraço e até a próxima. Valeu!